O intuito desse vídeo é alcançar colegas, faculdades e o ponto-alvo principal são colegas criminalistas plenaristas do júri. O assunto baseia-se especificamente nos crimes que vão a júri. Na atualidade, se desenvolve da seguinte forma. O juiz faz perguntas aos réus, ou ao réu, o promotor faz perguntas, o advogado do réu faz perguntas, e logo após as perguntas, quem mais são ouvidos? As testemunhas são ouvidas, a vítima, se ocorreu somente a tentativa, digo somente, mas melhor a tentativa do que a consumação, e avança para a defesa técnica. Bom, eu comecei a ver o júri, analisá-lo todos esses anos e cheguei à conclusão que você tem que alterar o trabalho do advogado no júri. Veja bem, quando o advogado vai falar em plenário, o que ocorre? Por 1h30, o promotor trucidou, procurou, e normalmente alcança, fazer uma lavagem cerebral nos jurados. Ocorre que, quando o advogado vai fazer a defesa, os jurados já estão um pouco cansados. Se não estão cansados fisicamente, a cabeça deles está cansada. É muita informação, pesada, porque júri, na verdade, nada mais é do que um turbilhão de informações e de insinuações que o fato se desenvolveu de tal forma que prejudica a questão do livre convencimento do jurado. Bom, de tudo que eu vi em júri, de tudo que eu assisti em júri, eu cheguei à conclusão que o advogado precisa surpreender o promotor. Ele precisa surpreender e de tal maneira que o promotor fica deserto, ou seja, ele fica sem resposta, que o promotor fique numa situação em que ele não consiga ter elementos de convicção a usar para debater ou abater a tese do advogado. Porque normalmente o promotor fala e o advogado que tem que procurar abater, derrubar, convencer o jurado. Nós precisamos inverter essa situação. E para isso, no meu entendimento, chega do advogado esperar o promotor falar, e eu não estou aqui desde já dizendo que ele deve manter um julgamento de confronto sistemático, interrompendo o promotor. Se ele fizer isso, ele tem alguns efeitos, mas também se volta contra o advogado. Por quê? Porque o jurado percebe que é algo programado, não é natural, e se volta contra o advogado. Então, não podemos ir nesta linha. Qual linha que eu sugiro? É o seguinte. O promotor faz a defesa técnica. Só isso, após as perguntas se encerrarem. Bom, e o advogado também faz a defesa técnica. Mas eu entendo que ela não é a principal. O advogado tem a obrigação e até pela estratégia da defesa, o dever de fazer a defesa técnica.
porque ela também pode colaborar pelo ponto de vista da defesa, a um convencimento do jurado. Ocorre que, quando o advogado vai falar, o jurado já está muito bem preparado pelo promotor naquilo que tange a alcançar no intelecto do jurado a influência do que foi dito anteriormente pelo promotor. Então, complica para o advogado. Ao meu ver, o advogado, para ter êxito, aumentar em muito a porcentagem de alcance de êxito, ele tem que fazer diferente. Ele tem que dividir o júri, no momento do plenário do advogado, em 5 fases. Eu até hoje, eu só vi advogados e promotores fazerem uso de uma fase, que é a fase da defesa técnica. Para você convencer, é você procurar ampliar essa situação de fala, de espectro, daquele que está te ouvindo, analisar, sentir de uma forma diferenciada o fato. No meu entendimento, um júri já começa 9-0 contra o advogado, contra o réu. Por quê? Porque o juiz já enviou o réu para julgamento. Ele não pode condenar, tem que enviar para o júri. Então, se ele achasse que o réu não fosse responsável, ele daria uma sentença absolutória. Então, no caso de réu, o juiz já é contra o réu. O promotor está no papel dele. E os 7 jurados, eles sentam ali, induzidos por 2 coisas. Pelo promotor, que fala, e induzido pela sua livre consciência, que eu entendo que está no seu subconsciente. Ele vai ser induzido no promotor e começa a fazer uma análise, depois que o promotor fala, um senso de padrão moral justicional convencionado pela sociedade humana. Bom, por isso que eu dividi o júri em 5 fases. A primeira fase é a chamada fase, o juiz. O advogado deve desmistificar o juiz em plenário, no início. Por quê? Não vou dizer aqui por quê. Na segunda fase, o advogado, plenarista do júri, deve desmistificar e atacar não só o promotor, mas o Ministério Público, para tirar do intelecto, do raciocínio, da intimidade do seu senso crítico do jurado, aquilo que ele tem de boa visão do Ministério Público ou da promotor de justiça que está atuando no caso. Na terceira fase, o advogado tem que ser esperto, inteligente. Ele deve falar, a terceira fase é a fase do advogado. É falar dele advogado, o porquê ele está ali e qual a situação que leva ele estar ali para aquele réu ou para aquele um dia, talvez, um familiar daquele jurado. Na quarta fase, eu vejo, e é claro, não sou nenhum máximo da perfeição nesse entendimento, nós sabemos que é importante, é a fase
da defesa técnica, onde você vai, ponto por ponto, bater o promotor, bater naquele que o promotor falou, e trabalhar para embutir no raciocínio, no intelecto, no pensamento, no entendimento, no sentimento do jurado, a visão da defesa, para também criar uma dúvida. Porque o júri, nós temos que entender, ele é emoção. Mas que emoção? Nós sabemos que não é aquela emoção de ter perdido alguém, ser familiar de alguém que foi morto. Não é essa emoção. Mas tem uma coisa do medo do erro, o medo da consciência própria. E aí o advogado tem que aprender, e eu nunca vi fazer, uso daquilo que eu desenvolvi, que chama-se a quinta fase. Essa quinta fase, ela tem o seguinte plano. Ela é alicerçada nos quesitos. E o promotor não está preparado para esse momento. É onde você quebra, você arrebenta, você deixa o promotor desnorteado. É onde você coloca dentro do sentimento, dentro do raciocínio lógico e ilógico e irracional, dentro deste pensamento do jurado, a convicção que ele deve absolver. Essa quinta fase, eu chamaria ela, e é a mais importante, que eu nunca vi ser usada em júri, por isso que o promotor cai de otário, é a seguinte: ela poderia ser chamada da tese da conexão do artigo referente aos quesitos cumulada com a tese da misericórdia. Boa tarde a todos.